De vítima de bullying a símbolo de proteção. Conheça como o Vasco converteu cada cicatriz em combustível para se tornar o herói que os fracos tanto precisam em Luquisme. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Sinjo. Hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais marcantes de Luquisme, Lee Un-tai, mais conhecido como Vasco. Prepare-se, porque a trajetória dele vai muito além das lutas e da força brutal que conhecemos. Ela é marcada por dor, superação e um ideal inabalável de proteger os mais fracos. Tudo começa na infância, quando Vasco e Park Bun-jae eram inseparáveis. Desde pequenos, compartilhavam uma amizade pura, mas o ambiente escolar era um campo minado. Em busca de aceitação entre os alunos considerados populares, Bun-jae acaba se afastando de Vasco, entrando em um círculo perigoso. A situação piora quando um valentão obriga o grupo a fumar. Vasco, sempre guiado por um forte senso de justiça, confronta os veteranos e tenta afastar Bun-jae desse meio. Esse ato de coragem o transforma no novo alvo do bullying mais cruel. Diariamente, Vasco foi submetido a agressões físicas. Para forçar seu retorno à escola após um período afastado, os veteranos ameaçaram fazer de Bun-jae o novo saco de pancadas. Bun-jae, impotente, presencia outro aluno ser brutalmente agredido e marcado no rosto. O terror atinge um novo patamar quando ele visita Vasco em casa e se depara com um horror indescritível. Palavras de baixo calão estava tatuado por todo o corpo de Vasco e um desenho de fezes estava gravado a ferro no seu peito. Esse incidente deixa Vasco com uma fobia severa de objetos pontiagudos e agulhas. Tomado pela culpa, Bun-jae tenta interceder, mas também é espancado e quase sofre o mesmo destino. Então, mesmo debilitado, Vasco retorna à escola. Ele invade a sala para proteger o amigo, enfrentando uma luta completamente desigual. Mesmo apanhando brutalmente, ele não recua. É nesse momento que surge Jong-gu. Contratado por um dos amigos para acabar com o terror, ao ver as cicatrizes no peito de Vasco, Gu decide agir por conta própria. Em um combate unilateral, ele derrota todo o grupo de veteranos. Para evitar maiores repercussões, a direção da escola arquiva o caso e transfere os agressores. Inspirado pela coragem de Vasco, Gu entrega-lhe um regime de treino extremo, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida diários. Uma pequena referência ao One Punch Man. Esse treinamento molda o físico lendário que Vasco exibirá nos arcos futuros. Enquanto isso, Bun-jae tenta superar o trauma, decide fazer uma tatuagem. Ele também convence Vasco a cobrir as palavras grotescas com uma nova tatuagem, tributo à amizade e à resiliência. A partir desse momento, a vida de Vasco toma um novo rumo. A dor é ressignificada em um ideal de proteção. A amizade com Bun-jae se fortalece como um laço inquebrável. O treinamento extremo se torna um catalisador de seu poder, e as cicatrizes tatuadas um símbolo permanente de sua luta e sobrevivência. Esse incidente é o marco que molda a identidade de Vasco. Ele transforma um ato de crueldade infantil em um propósito heróico, justificando seu futuro como líder dos Burn Knuckles e sua aversão visceral a qualquer forma de opressão escolar. E assim nasce o verdadeiro herói. Na transição do 9º ano para o 1º ano do ensino médio, Vasco carregava no peito não apenas as tatuagens que cobriam suas antigas cicatrizes, mas também um novo ideal. Forjado pelo treinamento implacável imposto por Jong-gu, ele se preparava para viver como um verdadeiro herói. Com esse espírito, transferiu-se para o departamento de arquitetura da J-High, decidido a enfrentar qualquer forma de opressão. Nos primeiros dias de aula, Vasco tornou-se uma presença constante pelos corredores. Sem aliados ou segurança em números, ele patrulhava o campo sozinho, desmantelando grupos que fumavam ou extorquiam calouros. Seu método era direto, um estrangulamento pelo ombro que erguia o agressor do chão, acompanhado de uma ordem inegociável para cessar o bullying. A reputação desse aperto, somada à aura de invencibilidade que Vasco emanava após 2 anos de treino rigoroso, espalhou-se rapidamente. Muitos brigões, impressionados ou temerosos, preferiram transferir-se para outras escolas apenas para segui-lo. Foi assim que, de maneira espontânea, surgiu a Burn Knuckles. O nome foi criado pelos novatos, que diziam que os punhos de Vasco pareciam pegar fogo durante as lutas. Aquele grupo inicialmente desorganizado encontrou unidade em torno
torno da figura de Vasco, que personificava a coragem e a justiça que todos aspiravam. Então surge Park Bun-jae novamente. Ele viu na nova formação uma oportunidade de redenção. Com uma mente estratégica e uma notável capacidade de compreender as dinâmicas sociais que Vasco ignorava, Bun-jae naturalmente assumiu a organização interna do grupo. Ficou responsável pelos horários de treino, comunicação com os professores e a criação de um código de conduta que proibia atividades como extorsão e comércio ilegal. Por consenso, todos reconheceram Bun-jae como vice-líder e cérebro da Bare Knuckles. Graças à liderança carismática de Vasco e à habilidade organizacional de Bun-jae, a Bare Knuckles consolidou-se como uma força de dissuasão em Seul Central. Seu objetivo formal era claro: proteger qualquer estudante ou morador contra a opressão, mantendo a região central neutra em relação aos 4 grandes grupos rivais. Os novatos que desejavam se juntar ao grupo passavam por um rito de entrada simbólico: suportar o lendário aperto de ombro de Vasco sem desmaiar e comprometer-se com treinos diários de resistência. Em troca, recebiam abrigo, camaradagem e o direito de exibir o emblema do punho em chamas no uniforme, um símbolo de honra e compromisso. Com o tempo, a Bare Knuckles não apenas conteve gangues externas, mas também transformou potenciais delinquentes em verdadeiros guardiões. Seus esforços frustraram as tentativas de expansão de grupos como Hostel, Workers, Big Deal e God Dog. Ao lado de aliados da própria J-High, tornaram-se um bastião moral em uma região que, graças a eles, permaneceu fora do mapa de arrecadação dos grandes chefes do submundo. A história da fundação da Bare Knuckles resume-se em 3 pilares fundamentais: a coragem inabalável de Vasco, a lealdade reparadora de Bun-jae e a missão constante de transformar delinquentes em defensores dos mais fracos. Essa tríade sustenta a reputação do grupo e explica por que seus membros, mesmo enfrentando o crime organizado, mantêm nas cicatrizes um lembrete de que toda dor pode ser convertida em propósito. Entre as batalhas mais marcantes da trajetória de Vasco, o confronto contra Jang Hyun durante o arco da primeira filial dos Workers destaca-se como um verdadeiro teste de força e compaixão. Manipulado por Eudine, Hyun havia se tornado uma peça-chave no esquema de tráfico e recrutamento ilegal da organização. Para impedir que ele cruzasse um ponto sem retorno, Vasco decide agir. Sem hesitar, ele invade o galpão sede dos Workers ao norte de Seul. No local, um sombrio depósito de drogas e centro de aliciamento exalava tensão. No reencontro, Hyun surge vestido o uniforme dos Workers e empunhando 2 bastões telescópicos. Com o olhar endurecido, declara que não pretende mais ser o herói de ninguém. Vasco, porém, rompe a frieza ao chamá-lo de Hyun-ah, lembrando-lhe que Hiena ainda espera pelo pai. Assim tem início o duelo. Hyun parte para o ataque com movimentos circulares inspirados no Aikido, adaptados às armas curtas. Sua tática é clara: quebrar o ritmo de avanço frontal que caracteriza o estilo de luta de Vasco. Os bastões acertam o ombro e costelas, arrancando sangue. Mas é justamente nesse momento que Vasco atinge o estado de euforia do corredor. Com a dopamina em alta e a percepção do tempo desacelerada, ele passa a executar avanços lineares que tornam sua silhueta quase invisível aos olhos de Hyun. Em um desses movimentos, Vasco rasga o arame que envolve os bastões, desferindo uma série de socos precisos no diafragma do oponente. A cada golpe repete: você não precisa pagar pelos pecados com mais violência. A ofensiva emocional pesa sobre Hyun, cujas memórias dos hostels e dos traumas passados o impedem de liberar por completo seu instinto animal. Quando o último bastão se parte, a luta segue para o corpo a corpo. Hyun tenta aplicar uma alavanca de ombro buscando neutralizar o braço direito de Vasco. No entanto, é surpreendido por um poderoso uppercut que o faz recuar 3 passos. No quarto, suas pernas cedem. Vasco, longe de buscar um nocaute, segura-o pelo colarinho, sustentando-o em pé. Nesse instante, Ryu entende que sua luta era movida apenas pelo desejo inconsciente de punição. Ele solta o punho fechado, aceita a derrota e se ajoelha, chorando em silêncio. Sem triunfalismo, Vasco encerra o combate colocando a mão na nuca do amigo, um gesto que sempre usou para acolher vítimas de bullying. Tocada pela cena, a moral da luta transcende a vitória física. Trata-se de redenção e reconexão. Além da reabilitação pessoal de Ryu, o combate serve como confirmação da eficácia da euforia do corredor, que se consolida como uma das técnicas de pico mais poderosas no arsenal de Vasco. Esse confronto reafirma a essência de Vasco. Ele é o arquétipo do herói de bairro, altruísta, ingênuo e intransigente contra as injustiças. Sua jornada, que vai da infância traumatizada ao papel de líder respeitado, prova que determinação e princípios podem forjar lendas mesmo em um mundo dominado por brutalidade e hierarquias de força. Embora tenha enfrentado derrotas e humilhações, Leon
Tai continua evoluindo, movido pelo ideal infantil de se tornar o verdadeiro guardião dos fracos na Coreia suburbana. Cada batalha fortalece seu compromisso com essa filosofia, e cada cicatriz é um lembrete de que a verdadeira força reside na capacidade de proteger, não de dominar. Vasco, ou Lee Tai, é um dos personagens mais temidos e respeitados, não por exibir poderes sobrenaturais, mas por ter moldado um corpo e uma mente absolutamente letais através de um condicionamento extremo e um Muay Thai refinado. Sua força é resultado direto de disciplina, técnica e uma vontade de ferro. Durante 2 anos consecutivos, Vasco seguiu à risca o treinamento recomendado por Jong-gu. Esse regime forjou uma musculatura densa e poderosa, permitindo que ele erga rivais com um único braço ou mesmo entorte barras de aço, como demonstrado no arco Picnic. Sua resistência é igualmente impressionante. Mesmo após ter as pernas esmagadas por Vin, Vasco continuou lutando e avançando contra múltiplos oponentes, impulsionado por uma força de vontade indomável. A corrida diária também aprimorou seu jogo de pés, abrindo caminho para a habilidade número 1, Euforia do Corredor, ou Runner's High. Ao atingir esse estado, a dor desaparece, suas pupilas ficam pálidas e velocidade, potência e reflexo praticamente dobram. Tudo isso enquanto ele permanece totalmente lúcido. Esta vantagem foi decisiva em combate contra Jong-hyun no arco dos Workers e contra o rei de Incheon em Busan. Durante seu retiro nas montanhas com Black Deck, Vasco aprendeu o golpe mortal, um direto compacto capaz de lançar o oponente a vários metros de distância. O segredo desse golpe está na rotação completa do quadril combinada com a contração final do tronco. A partir desse ensinamento surgiram suas famosas habilidades proibidas, numeradas de 1 a 10. Até agora conhecemos as seguintes: a número 3, que é um chute baixo compactado, que varre ou fratura a perna de apoio do inimigo. A número 4, que é o amassamento ilimitado, uma sequência curta e devastadora de cotoveladas e joelhadas que destroça a guarda rival. A número 5, perfuração dos intestinos, uma joelhada ascendente no plexo solar. A número 7, picar a massa, uma montada seguida de cotoveladas verticais. A número 8, que é o soco com saco de arroz, um clinch pelo rosto combinado com joelhada direta. Também tem a número 9, golpes de super força, uma rajada hipnótica de socos curtos capaz de empurrar até Mandeok Bang. Os números 2, 6 e 10 permanecem um mistério, mas o que realmente torna Vasco tão forte é o fator humano. Sua infância marcada por bullying e traumas converteu dor em propósito. Seu lema é claro: poder existe para proteger. Essa filosofia sustenta sua liderança e atrai ex-delinquentes para Bare Knuckles. Mesmo quando o corpo falha, é essa convicção que o mantém de, com a musculatura cultivada no limite, uma técnica de Muay Thai apuradíssima e um repertório de habilidades proibidas, Vasco se tornou uma verdadeira arma. Mais que um lutador, ele é um símbolo, um organismo moldado para a batalha e guiado por um ideal de justiça inquebrável. A história de Vasco é um lembrete poderoso de que a verdadeira força não reside apenas em socos ou técnicas, mas na capacidade de permanecer fiel aos seus princípios, mesmo em meio à brutalidade. De uma infância marcada por bullying e traumas, Lee Tai se ergueu como um verdadeiro herói de bairro, convertendo dor em propósito e construindo um legado baseado na proteção dos fracos. Seu lema não é apenas uma frase, mas o centro de tudo que ele faz. Cada luta, cada cicatriz, cada treino extenuante tem um objetivo maior: garantir que ninguém mais precise passar pelo que ele viveu. É essa convicção que inspira não apenas os membros da Bare Knuckles, mas também todos os que acompanham a sua jornada. Vasco nos mostra que mesmo em um mundo regido por força e hierarquias de poder, é possível manter a integridade e lutar por um ideal. Seu caminho está longe de ser perfeito, mas é justamente essa humanidade que o torna um personagem tão admirável e relevante. Se você curtiu conhecer mais sobre a história e as habilidades de Vasco, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.